A Federação Espírita Catarinense dá as boas-vindas ao nosso próximo expositor, Alessandro Viana Vieira de Paula. Alessandro Vieira é juiz de direito, dirigente do Centro Espírita Allan Kardec de Itapetininga, no estado de São Paulo. É membro da ABRAME, Associação Brasileira dos Magistrados Espíritas. É também articulista da revista Reformador da Federação Espírita Brasileira. Alessandro Vieira vai proferir a exposição com o tema Fé, Mãe da Esperança e da Caridade. Alessandro, seja muito bem-vindo. Olá, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais. É uma alegria imensa poder compartilhar deste momento festivo da Federação Espírita Catarinense, a quem deixamos aqui o nosso abraço, a nossa querida Esther. Abraço que eu estendo a todos os trabalhadores queridos que estão espalhados pelo maravilhoso estado de Santa Catarina. O mês de abril é um mês bastante festivo para o movimento espírita. Agora nós temos mais uma data para incluir, porque a Federação Catarinense tem a sua data de fundação em 24 de abril de 1945. É um mês festivo porque nós lembramos, por exemplo, a data de nascimento do nosso querido Chico Xavier, a data de desencarnação de Bezerra de Menezes, a data de fundação, no mês de abril, da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, é a data de lançamento do Livro dos Espíritos, que inaugurou o Espiritismo na Terra, e nesta tarde, podendo abordar a obra O Evangelho segundo o Espiritismo, a terceira obra do Pentateuco, foi a obra também lançada no mês de abril de 1864. Então vejamos quantas datas festivas no mês de abril, e agora incluindo esta data da Federação Catarinense. Como a nossa querida Sandra Borba fez a menção, nós estamos hoje aqui nos debruçando muito em torno do capítulo 19 de O Evangelho segundo o Espiritismo, porque é o capítulo que nos remete mais diretamente a essa temática da fé, da esperança e da caridade. O capítulo 19 da obra. E é interessante que este capítulo, chamado A Fé que Transporta Montanhas, Kardec inicia o capítulo com a passagem evangélica que a Sandra fez referência. Aqui Kardec se utiliza da tradução, ou do registro, melhor dizendo, do evangelista Mateus, quando Jesus desce do Monte Tabor e se depara com aquela cena do pai aflito, triste, porque o seu filho sofria um processo obsessivo dos mais intensos, dos mais graves, ora se jogando no fogo, ora na água. Quando nós vamos buscar o evangelista Marcos, ele traz uma referência adicional que está ligado ao nosso tema de hoje, porque Marcos vai registrar que o pai, ao ver Jesus, diz a ele: se tu podes, cura meu filho. E Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. E na sequência, cessa aquela interferência obsessiva, restituindo a saúde, o equilíbrio ao filho. E depois, à noite, naquelas conversas reservadas que Jesus tinha com os discípulos, para melhor se aprofundar em algumas temáticas que ele ainda não podia fazer em público, os discípulos perguntam por que alguns deles não haviam conseguido expulsar o espírito. E foi por conta, disse Jesus, da vossa pequena fé. Como disse a Sandra, se tivesse a fé do tamanho de um grão de mostarda, poderia dizer a esta montanha: passa de aqui para acolá, e ela passaria. Mas o que eu gostaria de chamar a atenção, até para que não ficássemos repetitivos em cima do que a Sandra abordou, eu parei para pensar o porquê que Allan Kardec seleciona essa passagem do Evangelho para inaugurar o capítulo. Claro que ali há uma referência expressa à questão da fé, a importância do tamanho e a intensidade da nossa fé,
quando se compara ao grão de mostarda. Mas também pude perceber algo muito interessante, que nessa passagem do Evangelho, nós vamos encontrar na conduta de Jesus o exercício das três virtudes, da fé, da esperança e da caridade. Porque quando Jesus chega e vê o Pai exaltado diante da ineficácia da ação dos apóstolos, vejamos que Jesus vai se deparar com a pouca fé dos apóstolos e o que ele vai fazer? Ele vai mobilizar a sua fé. Um espírito puro como Jesus, o governador espiritual da terra, não temos nem condições de aquilatar o tamanho, a intensidade, o grau da sua fé, mas era um espírito puro que tinha esta plena confiança no seu potencial espiritual, no seu potencial amoroso e no seu potencial de conhecimento. Então, Jesus sabia que ele tinha condições de cessar aquela influência espiritual inferior. Então, ele mobiliza os recursos da própria fé. E quando ele age a pedido do Pai para salvaguardar a saúde do filho, naturalmente que ali vemos Jesus movimentando a caridade, o amor em ação. Jesus, um espírito deste naipe, olhando a dor e o sofrimento alheio, era um desses espíritos que estava ali exercendo de forma plena o amor, a caridade, sensibilizado com o sofrimento daquela família. Jesus, portanto, colocando a caridade em exercício, ele vai interceder e, pela sua autoridade moral, cessa aquela influência espiritual perniciosa. Mas algo que eu gostaria de chamar a atenção. Quando nós estudamos os casos de obsessão que estão numa quantidade imensa no Evangelho, muitas vezes nós nos atentamos apenas para o fato de Jesus estar sendo caridoso, amoroso com o encarnado que sofria o assédio espiritual. Mas nós jamais podemos imaginar que Jesus deixasse os espíritos que estavam obsediando numa situação de abandono, sem o exercício da caridade. O espírito Amélia Rodrigues, através da mediunidade do Divaldo, tem várias obras que tratam do Evangelho. E ela vai nos dizer que Jesus vivia acompanhado de uma coorte de espíritos que o ajudavam na tarefa, eram colaboradores da tarefa. E nesses casos de obsessão, quando Jesus cessava a interferência, mentalmente, Jesus também dialogava com o obsessor e estendia a ele a sua caridade, a sua amorosidade, convidando-o à mudança de atitude. E se o espírito ali consentisse e se arrependesse, ele, de plano, de imediato, era socorrido por esta corte, por este grupo de espíritos que acompanhava Jesus. Então vejamos que a dimensão da caridade de Jesus era uma dimensão que atendia ao plano físico, aos encarnados, e a dimensão espiritual aos desencarnados. E nessa atitude, Jesus também trabalha a esperança, porque não temos dúvida que o Pai, ao ver o Filho com a saúde restituída, certamente encheu-se de esperança, tanto ele quanto o próprio Filho, diante desta ação do Cristo, encheram-se de esperança e saíram dali jubilosos. Então, é uma passagem evangélica, de fato, muito importante, porque Jesus, quando fala no Evangelho de Marcos, tudo é possível àquele que crê, naturalmente que ele está nos falando a respeito desta força interior. Nós vamos buscar na tradução do hebraico, conforme alguns estudiosos, que a palavra fé, normalmente, ela tem o sentido aqui para nós na tradução de crença, de crer. Quando os estudiosos do hebraico falam que a palavra fé, emuná, tem um sentido mais intenso, mais profundo, que é o sentido de confiar. Mas, naturalmente, como a Sandra falou, a fé vai passando por esses exercícios de aprimoramento, primeiro para que ela surja e depois para que ela possa ir intensificando dentro das experiências evolutivas do ser imortal. Então, de início,
quando ela brota, quando ela surge ainda pequena, ela se manifesta como uma singela crença, o que já é positivo no processo evolutivo de um ser espiritual que há pouco tempo era totalmente descrente. Então surge como uma crença. E à medida que o espírito vai crescendo e fortalecendo essa crença, naturalmente que ela vai se tornar nesta fé proposta por Jesus, no sentido de confiança, algo muito mais profundo, algo muito mais íntimo, de forma que ela é, sim, capaz de movimentar em nós esta força interior para que nós possamos seguir adiante. É interessante que a fé, ela mobiliza dentro de nós muitas emoções superiores, muitas outras virtudes que são capazes de nos fazer seguir adiante em equilíbrio. Porque é muito importante na nossa caminhada evolutiva, diante das experiências que a vida nos apresenta, nem todas saudáveis, algumas negativas, com esta característica de prova e expiação, em razão ainda da nossa imperfeição espiritual, não basta apenas seguir, não basta apenas passar por passar pela prova ou pela expiação. É muito importante a forma como nós passamos e devemos fazê-lo desta forma, com esta fé, a fim de que possamos enfrentar isso com resiliência, com equilíbrio, com confiança em Deus. Então nós vamos percebendo que a fé, dentre dessas inúmeras forças e emoções que ela trabalha em nós, talvez uma das importantes seja a vontade. Vamos lembrar aqui do nosso querido Leon Denis, o filósofo do Espiritismo, contemporâneo de Kardec. Leon Denis, ele vai nos dizer que uma das potências da alma é a vontade. E fé e vontade, nós podemos dizer que caminham lado a lado. Por isso que no tópico do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 19, o item 12, que é o texto principal que está norteando a nossa fala, este texto selecionado pelo codificador Allan Kardec, uma mensagem espiritual do Espírito José, ele vai logo de plano falar que a fé deve ser ativa, ela não pode ser adormecida. Então nós vemos que quando a pessoa tem esta fé ativa, ela mobiliza naturalmente a vontade para seguir adiante, para superar obstáculos, para crescer espiritualmente. Quando a pessoa não tem a fé ou a tem adoecida, nós vamos ver que isto afeta a vontade. A vontade fica praticamente prejudicada, também enfraquecida, adoecida, porque vemos que quando a pessoa está descrente, frágil, é uma pessoa que tende a ter uma conduta apática, uma conduta de desânimo, uma conduta passiva diante de tudo aquilo que está acontecendo à sua volta. Daí a importância de robustecer, fortalecer a fé para que a criatura humana possa, gradativamente intensificando a vontade, a fim de que ela possa seguir adiante, caminhar, mas caminhar com qualidade, caminhar com aprendizado, caminhar com progresso espiritual, caminhar fortalecendo os seus vínculos com as coisas nobres da vida, com o divino, com o superior. Então é muito importante. Por isso que nós vamos percebendo já de plano o quanto a fé ela realmente mobiliza também a esperança e a caridade. Por isso o título da mensagem, a fé, mãe da esperança e mãe da caridade. Porque uma pessoa descrente, uma pessoa sem confiança em si, sem confiança no próximo, sem confiança na vida, sem confiança no divino, naturalmente que ela não tem razão nenhuma para ter esperança em relação ao futuro. A pessoa, quando tem este quadro infeliz da fé, ela não consegue projetar um futuro próximo ou mais remoto positivo, com coisas boas. Então a sua esperança praticamente não existe. É uma pessoa sem esperança. É uma pessoa que sem esperança muitas vezes se entrega ao desespero. E quando se fala de caridade, também vamos ver comumente pessoas incrédulas, descrentes, com a fé fragilizada, já que ela não tem uma boa visão a respeito do futuro,
portanto sem esperança, ela muitas vezes se coloca no seguinte raciocínio: bem, já que o futuro não é promissor, já que coisas boas não vão acontecer, já que a vida muitas vezes para ela é produto do acaso, por que ajudar o próximo? Qual a utilidade de ajudar ao próximo, de ser útil para a vida, se o futuro será sempre de treva e de sombra? O futuro sempre será incerto. Então essa pessoa tende a se apequenar, a se fechar em seu mundo e fica normalmente atendendo apenas às necessidades materiais da existência, dando vazão aos instintos primários, o que, na visão espírita, empobrece muito a sua reencarnação. A nossa querida Sandra citou também aquela passagem, quando falamos de fé, esperança e caridade, é quase que intuitivo, é quase que natural nós evocarmos a passagem de Paulo aos Coríntios, a sua carta aos Coríntios, capítulo 13, versículo 13, quando ele vai falar da fé, da esperança e da caridade, enaltecendo as três virtudes e dizendo que a maior delas, sem dúvida alguma, a caridade. É interessante que Paulo faz esta junção das três virtudes. E nessa comunicação espiritual, do item 12, do capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar na mensagem o Espírito fazendo esta referência. Ele chama de trindade inseparável. Então, nós vamos perceber ao longo da nossa fala o quanto elas estão juntas, o quanto elas estão conectadas. E quando Paulo apresenta a caridade como maior delas, pode parecer um contrassenso, uma vez que a fé é a mãe da esperança e da caridade, como é que a caridade ou o amor, conforme algumas traduções, e a caridade é o amor em ação, por que seria a maior delas? Porque nós vamos perceber que a fé mobiliza em nós os nossos potenciais divinos. E o potencial divino, por excelência, é o amor. Então, nós poderíamos dizer, num raciocínio muito singelo, que a finalidade da fé, ao ser despertar os potenciais divinos que trazemos em nós, é para que isso tudo culmine no amor. Por isso que Paulo diz que é a maior delas, porque a caridade seria o resultado do exercício da fé e, por consequência, também da esperança. Mas eu gostaria de compartilhar com vocês de uma belíssima lição que a nobre benfeitora Joana de Ângeles tem numa obra chamada Iluminação Interior. Existe um capítulo chamado Os Milagres da Fé. E a benfeitora vai tecer comentários muito significativos em torno dessa questão da fé. E seguindo até o item 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos perceber que a nobre benfeitora, ela vai tratar muito dessa questão da fé humana, portanto, sem conteúdo espiritual, sem um conteúdo moral, sem um conteúdo divino. E ela vai trabalhar também a fé com esses componentes. E é interessante que, no referido capítulo, ela já vai trazer assim de cara uma frase muito impactante. Ela diz assim: a pessoa que perdeu a fé ou que nunca a teve, que não tem mais esperança, navega à matroca. Então vejamos que a pessoa que não tem fé, ela transita aqui na Terra como se fosse um andarilho. Ela não tem meta, ela não tem rumo, ela não tem este olhar a respeito dos desafios existenciais como sendo algo que deve impulsionar o seu crescimento espiritual. Então ela caminha sem rumo. Então, para ela, pouco importa ir para cá ou para colar, para frente ou para trás. É um andarilho da existência. Diz Joana que a sua existência é marcada também pela dúvida. E a dúvida, ela é realmente algo que traz infelicidade para a criatura humana. A dúvida ainda é uma característica de um mundo imperfeito como a Terra, um mundo ainda de prova e expiação. E a vida na Terra é marcada por instabilidades, por incertezas, de forma que a pessoa que traz essas dúvidas intensas, porque descrentes, naturalmente que ela abre um campo. E a nobre benfeitora, por ter a sua formação e a sua abordagem na área da psicologia, ela faz todo um desdobramento em torno de o quanto esta falta de fé,
o quanto caminhar aqui na Terra sem uma direção realmente pode afetar a nossa saúde emocional. Diz ela que este tipo de comportamento abre campo para a insegurança, abre campo para o desespero, abre campo para as tormentas emocionais. Este momento em que vivemos, de pandemia, naturalmente está ampliando ainda mais este quadro, porque, de fato, é um momento desafiador o qual nós estamos vivendo. E a pessoa que já não tinha fé, já era descrente, ou tinha a sua fé muito fragilizada, diante de uma situação dessa, tende a agravar ainda mais o seu estado emocional, porque ela vai abrir campo para medo, para desequilíbrio, para insegurança, para os conflitos existenciais, para os tormentos. Muitas estão perdendo a motivação de viver, perdem a alegria ou não sustentam a alegria. E Joana de Ângeles, nesta abordagem muito profunda em torno dessa questão da fé, ela ainda vai adiante. E com a visão espírita nós entendemos porque todo este quadro decorrente da falta de fé ou da fé adoecida abre para nós outros perigos. O perigo da depressão crônica, do processo obsessivo, inclusive do suicídio. Nós vemos que nesta época de pandemia, não é por acaso que o número de depressão aumentou, de ansiedade, pânico, suicídios, tentativas de suicídios. Conhecemos pessoas que trabalham no Centro de Valorização da Vida, o CVV, e narram para nós o quanto neste período as ligações, o pedido de socorro aumentou, de forma que o número de voluntários é, inclusive, insuficiente para atender essa demanda. E muitas vezes nós não fazemos esta conexão, ou não buscamos esta linha de raciocínio para ver que no nascedouro de tudo está esta carência de fé. Ela vai nos apresentar também que a fé, sob qualquer aspecto, é base para realizações enobrecedoras. E ela vai nos falar agora de tudo aquilo que a fé vai gerando aos poucos, gradativamente, na nossa vida. Ela diz que é motivação contínua. Então, a pessoa que crê, que acredita, por mais que ela muitas vezes se equivoque, que ela caia diante de um desafio existencial, mas tendo fé, ela é capaz de se reerguer e seguir adiante, porque a fé gera esta força, esta motivação contínua para que ela possa seguir. A fé mobiliza coragem, porque a gente passa a acreditar e acreditar que nós somos capazes de superar os desafios, os impedimentos de quaisquer natureza. Isso mobiliza em nós este recurso da coragem. Eu sou capaz de vencer. Eu vou conseguir. E a pessoa vai, tenta, às vezes falha, tenta e consegue. E para ela, para o ser imortal, aquilo passa a ser uma conquista de alta significação para o seu processo evolutivo. Quem não tem fé, não tem coragem. É inseguro, teme, está sempre duvidando das possibilidades e muitas vezes recua diante de experiências que seriam imprescindíveis para o seu crescimento espiritual. Ela vai nos falar da esperança, também conforme nós já vimos mencionando, da alegria de lutar. A alegria de lutar. Nós não nos entregamos para as adversidades próprias, os limites próprios, e para as adversidades externas, os limites endógenos e exógenos, e a fé vai movimentar esta alegria de lutar. Não, eu sou capaz. Eu vou superar este defeito. Eu vou conseguir vencer este conflito. Eu vou conseguir triunfar sobre esta situação. E o triunfo aqui, nesse sentido espiritual, não o triunfo meramente material. Então, nós vamos percebendo que, diante desta abordagem psicológica da benfeitora, ela vai nos apresentando este quadro emocional, psicológico, espiritual, muito mais amplo em torno dessas questões da fé, que é importante nós entendermos esses quadros mais profundos para que possamos também entender o porquê que a fé é a mãe, ou seja, a grande produtora da esperança e da caridade. E é interessante que
No item 12, nós vamos ter uma frase aqui que vale a pena, de fato, citar, e diz que a fé, né, vai nos falar que a fé humana ou divina, segundo a aplicação que o homem der às suas faculdades em relação às necessidades terrenas ou às suas aspirações celestes e futuras. E é interessante que Joana de Ângeles, dentro da sua pedagogia, ela nos traz alguns exemplos. Às vezes nós precisamos de exemplos, de histórias verídicas, para sair um pouco do campo da teoria e entender os benefícios, o alcance, a grandiosidade, as consequências da fé. Ela vai citar, por exemplo, neste capítulo, Cristóvão Colombo. Imaginemos Cristóvão Colombo, naquela época recuada, de aproximadamente 6, 7 séculos atrás, havia tantos mistérios e medos para desbravar o mar, e ele, mesmo sabendo de todo aquele ambiente hostil que os oceanos traziam, não se sabia o que iria encontrar, uma tempestade, alguns acreditavam até que o oceano tivesse um fim, um término, não sabia se naquela direção iria encontrar terras ou não, e vejamos que Cristóvão Colombo, tendo esta convicção de que poderia encontrar terras a oeste, saindo da Europa, ele mobiliza, agora nós estamos falando um pouco desta fé humana, sem o conteúdo divino ou religioso. Ele, então, por confiar na possibilidade do resultado, é que ele vence toda aquela hostilidade, aquela dificuldade, aquela insegurança, aquela falta de informação que havia em torno do oceano e saiu na direção e acaba encontrando terra, né, a América do Norte. Vejamos só que interessante. Pasteur, por acreditar na sua tarefa, no seu trabalho e na existência da vida microscópica, é que ele segue com as suas pesquisas e pôde descobrir estas vidas pequenas. E ele foi, a partir da sua descoberta, pôde libertar a criatura humana de tantas doenças, de tantas epidemias, mas tudo isso por conta da fé. Porque senão, diante dos primeiros sinais de fracasso e insucessos, esses espíritos desistiriam e eles estavam diante de grandes descobertas. Ela vai também, nós poderíamos aqui acrescentar, Thomas Edison, mais de 1000 patentes registradas, e nós sabemos que centenas de insucessos para descobrir o filamento ideal que não queimasse ao contato com a eletricidade, com a energia elétrica, para que pudesse produzir a luz artificial. Centenas de fracassos. Se não tivesse fé, ele teria desistido. Quantas pessoas não desistem diante do primeiro fracasso? Ah, não vai dar certo mesmo, eu sou incapaz, eu nunca vou conseguir. E desiste. E se ela insistisse um pouco mais, iria conseguir. Nós vemos aqui que Thomas Edison foram centenas, mas o que o fez seguir? A fé, a confiança. Nós poderíamos citar tantos e tantos, né? Ela também vai citar Ludwig van Beethoven, que mesmo surdo, confiando no seu potencial e nas belezas das notas musicais, pôde compor a mais bela sinfonia, a Nona Sinfonia de Beethoven, que é a criatura humana falando a Deus e Deus falando à criatura humana. Marie Curie, que acreditava na importância das suas pesquisas, apesar dos riscos, porque ela pesquisava minérios que emitiam radioatividade e veio a desencarnar por conta disso, por conta da leucemia. Mas ela descobriu a radioatividade, os elementos químicos, rádio e polônio, mas ganhou 2 prêmios Nobel em áreas distintas de química e física. Por quê? Porque estava mobilizada realmente por esta fé. Então vejamos que interessante. E quando nós analisamos a vida desses que nós citamos, abre-se para nós espírita um capítulo bem interessante, que está conectado com tudo isso que nós estamos abordando. Planejamento reencarnatório e fé. Olha que interessante. E esses espíritos que nós citamos, alguns vieram com essa missão na área do conhecimento humano.
traziam no seu inconsciente este compromisso assumido no mundo espiritual, antes da reencarnação. Mas se eles na Terra duvidassem, titubeassem, desanimassem, certamente colocaria em risco o êxito de suas missões. E quando nós falamos aqui de missão, trazendo para a nossa vida, não nesse sentido de espíritos missionários, espíritos realmente grandiosos que vêm com missões intensas. Nós vamos falar das nossas missões, porque todos nós reencarnamos com missões, com tarefas, com planejamentos, para que pudéssemos concretizar aqui na Terra questões e escolhas importantes para o nosso processo evolutivo. Só que muitas vezes nós não conseguimos transformar aquilo que nós planejamos em conquistas da reencarnação por conta da nossa fé fragilizada. Às vezes a vida nos apresenta as oportunidades, mas nós duvidamos. Será que eu vou conseguir? Será que eu sou capaz? Por isso que o Espírito André Luiz vai dizer que raros de nós somos espíritos completistas. Aqui na Terra, como dissemos, infelizmente, o mundo ainda é marcado por pessoas que caminham sem rumo, pessoas que trazem insegurança, medo e dúvidas. Poucos são aqueles que conseguem realmente materializar aquilo que planejaram ao longo do seu momento pré-reencarnação. Porque ali, naturalmente, que não tem nada de fatalista. Planejamento reencarnatório é uma perspectiva. Nós estabelecemos planos, se vão ou não acontecer, depende de nós. Então, vejamos quantos de nós temos tarefas, metas planejadas e que muitas vezes não concretizamos porque ainda duvidamos, ainda não acreditamos no próprio potencial. Nós poderíamos ainda pegar este ângulo da temática planejamento reencarnatório e fé, nós poderíamos, por exemplo, trazer para as tarefas espíritas. O movimento espírita carece de trabalhadores, carece de pessoas que vão estar ali na reunião mediúnica, nas tarefas de passe, no atendimento fraterno. Muitas pessoas chegam ao movimento espírita, trazidos pela sua fé racional, como foi dito na palestra anterior, seguem, faz parte, às vezes, do seu planejamento estar buscando a doutrina espírita ao longo da sua reencarnação, se não nasceram num berço espírita, e quando chegam, se identificam com a doutrina, e depois de um tempo, abrem-se-lhe as portas para as tarefas espíritas. E aí, para muitos, vem a descrença no próprio potencial. E aí a pessoa fica sempre se esquivando dos convites. Venha para o estudo, venha para a reunião mediúnica, venha para a tarefa voluntária. E a pessoa, intimamente, não, mas é muito para mim. Eu não vou dar conta, eu não sou capaz. E aí nós ficamos com o movimento espírita carente de trabalhadores e sempre os mesmos sobrecarregados pela tarefa. Na obra nova do Divaldo, No Rumo do Mundo de Regeneração, existe um momento da obra, porque esta obra do Divaldo, extraordinária, naturalmente que nos traz o cenário da pandemia, da transição planetária, mas eu já tive a oportunidade de estudar a obra pelo menos 3 vezes, e a gente percebe que existem outros pontos relevantes na obra, não é só a pandemia. E um dos pontos altos da obra diz respeito aos alertas e às advertências para o espírita. E num dado momento eles falam que a semeadura foi farta, mas a colheita continua pífia, referindo-se ao movimento espírita. Ou seja, nós estamos conseguindo divulgar o espiritismo, mas as pessoas, por variados motivos, mas centrados principalmente nesta insegurança e nessa falta de fé, não abraçam as tarefas na casa espírita. E nós ficamos com o movimento, portanto, carente de trabalhadores. Claro, aqui um enfoque. Este assunto comportaria outras divagações e abordagens, mas foi algo que me chamou a atenção quando nós falamos de planejamento reencarnatório e fé. Mas na lição da Joana de Ângeles, retomando o nosso raciocínio, ela vai nos falar a respeito da fé ganhar um potencial ainda maior, quando nós adicionamos, diz ela,
os componentes religiosos, as virtudes. Ela diz isso, porque daí nós passamos a dar um direcionamento ético, digno, espiritual. Porque muitas pessoas movidas pela fé, mas sem um direcionamento ético, produzem barbaridades. Há muitas mentes inteligentes que, acreditando no próprio potencial intelectual, são capazes de produzir barbaridades, desvios de verba pública, crimes e etc. Aí, quando nós trazemos, naturalmente, essas questões religiosas, essas questões dos valores espirituais, naturalmente que nós vamos ver o quanto potencializa o resultado. Ela vai citar exemplos, São Francisco de Assis, o grande trovador de Deus, que, junto com sua fé, tinha esta conexão com o divino, tinha esta conexão com a mensagem do Cristo e foi capaz de nos ensinar o amor a tudo e a todos, dentro de um padrão de simplicidade, de amor ao vegetal, ao animal e à criatura humana. Então vejamos aí os efeitos. Ela cita Teresa d'Ávila, né, que foi capaz de superar os próprios limites físicos para visitar idosos, pobres, para visitar pessoas adoecidas, fundou mosteiros, acolhia as jovens que chegavam aos mosteiros, que estavam ali para buscar Deus. Nós poderíamos lembrar de Gandhi, nós poderíamos lembrar de Madre Teresa de Calcutá, que ouviu um não dos seus superiores, quando quis sair do convento para estar nas ruas com aqueles que estavam lá perecendo por conta da hanseníase, por conta da própria pobreza, ela ouviu um não. Mas, movida pela fé, por este compromisso que ela trazia de viver intensamente a fé, a esperança e a caridade, ela foi capaz de, mesmo ouvir um não, seguir adiante com os seus ideais, para logo mais estar nas ruas de Calcutá, trabalhando com aqueles que tanto necessitavam do seu gesto de caridade, seu gesto de fé e o seu gesto de esperança. Então nós vamos passando a entender a frase de Jesus, após o pai do menino lunático perguntar a ele: se tu podes, cura-o. E Jesus diz: tudo é possível àquele que crê. E, naturalmente, que quando esta fé, nós adicionamos aqui essa questão do componente religioso e trazemos para as questões espíritas, a fé espírita, esta fé espírita, alicerçada, como foi dito pela nossa querida Sandra, na reencarnação, na imortalidade, na crença em Deus único, nesse Deus justo e amoroso, no intercâmbio, na pluralidade dos mundos habitados, na ética insuperável da moralidade cristã, ou seja, dos exemplos e das lições exuberantes do Cristo, naturalmente que esta fé, por ser esta fé racional, ganha conteúdos realmente expressivos, a fim de que nós possamos transitar aqui na Terra conectados ao alto, dando conta dos nossos compromissos e das nossas tarefas, que vamos abraçando, vamos superando medos, vamos superando conflitos e vamos seguindo, realizando o melhor que nós podemos dentro do nosso padrão de esforço. Mas é interessante que existe uma frase aqui no item 12 do Evangelho, fazendo esta conexão da fé com a esperança, né? Ela diz assim: não é a fé, e o Espírito José diz, não é a fé que nos sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Olha que proposta interessante. Não é a fé que nos sustenta de vermos realmente as promessas do Senhor serem cumpridas? Quais são as promessas de Jesus, se não de um mundo melhor? Como entender esta promessa de Jesus? Como revitalizar a nossa esperança diante desse cenário da pandemia, onde tudo parece incerto, onde para muitos parece que estamos abandonados, que estamos largados à matroca, ao acaso? E naturalmente que quando nós vamos buscar as promessas do Senhor para esta era de transição planetária, o progresso do planeta Terra para ser um mundo de regeneração, nós vamos encontrar as promessas de Jesus. Por exemplo, Jesus dizendo: nenhuma das minhas ovelhas se perderá. Como entender esta promessa de Jesus? Que mesmo o criminoso
doente de hoje não se perde. É a ovelha que não se perderá. Como entender isto sem a ideia da reencarnação, da lei do progresso, da justiça divina? Como entender? Como entender quando Jesus fala que os mansos herdarão a terra e a gente olha à nossa volta e parece que ainda o mal tripudia, ainda parece que o mal está vencendo o bem, o que é um cenário que não condiz com a informação dos espíritos, que eles dizem que nunca houve tanto amor na Terra. Às vezes é a nossa visão pessimista, sem esperança, acreditando que o mal predomina, é que o bom é tímido. Quando quiser, dominará a Terra. Questão 932 do Livro dos Espíritos. Mas quando nós vamos no sermão profético de Jesus, que é aquele momento ápice do Evangelho, no que diz respeito à transição planetária, e lá ao final do sermão profético ele diz: daí, no final, por toda a terra o evangelho será pregado e vivido. E daí será o fim. Como entender esta mensagem de Jesus? Para que tenhamos as nossas esperanças realmente vitalizadas. E aí nós vamos entendendo, somente com a fé espírita, nós vamos entendendo que é o fim de um ciclo, o fim de uma etapa do planeta Terra, e que por toda a Terra, sim, será pregado o Evangelho, porque os alunos da Terra, os espíritos rebeldes que praticam o mal pelo mal e não se sensibilizam com o bem, já estão sendo recambiados para outra morada da casa do Pai, a fim de que possam dar seguimento ao seu processo de evolução. Então vejamos o quanto esta fé, com a visão espírita, entendendo todos os mecanismos da transição planetária, nos faz entender que, de fato, o planeta, com esta ação incansável da espiritualidade superior, sob o comando do governador espiritual Jesus, nós estamos caminhando para um mundo de regeneração. Então nós percebemos que o espiritismo é um baú de joias doutrinárias, frase do espírito Camilo, pela mediunidade do nosso querido Raul Teixeira, um baú na obra A Grandeza do Espiritismo, um baú de joias doutrinárias. Porque através destas joias doutrinárias, que vão surgindo através desta fé nos postulados espíritas, é que nós vamos entendendo o quanto nós devemos ter esperança. Sim, mesmo nesses tempos de pandemia, porque quando nós falamos da fé alicerçada no conhecimento espírita, vai surgir uma expressão que nós espíritas usamos muito, que os benfeitores usam bastante, Allan Kardec, na Revista Espírita, nas obras do Pentateuco, a chamada fé na vida futura. É a questão 799 do Livro dos Espíritos. Como é que o Espiritismo contribui para o progresso? E os benfeitores dizem, destruindo o materialismo, fazendo com que o indivíduo entenda o verdadeiro interesse, o verdadeiro objetivo da existência, e aí eles acrescentam, e o conhecimento da vida futura. Então, quando nós sabemos que a vida não se limita ao que os nossos olhos físicos registram, e que há uma dimensão além, há um controle, há um governo, há leis divinas que norteiam a nossa existência, não temos dúvida que passamos a transitar aqui na Terra com muita esperança. Então, vejamos a frase do Espírito, não é a fé que sustenta a esperança de vermos cumpridas as promessas do Senhor? Sim, as promessas do Cristo vão sendo gradativamente cumpridas. E nesta época de pandemia, cada um vivendo as suas especificidades, nós temos sim que fortalecer a nossa fé, a nossa esperança e a nossa caridade. Cada um enfrenta, às vezes, luto, desemprego, sequelas da Covid, miséria, perda econômica, separações conjugais que têm acontecido aos montes, né? É a nossa área de trabalho profissional, aumentou o número de separações conjugais, porque agora, juntos no ambiente familiar, por conta do distanciamento social, muitas pessoas que não se suportavam no relacionamento, mas que fugiam através dos happy hour e de outras distrações da vida, que agora, pelo distanciamento, fica mais difícil, e tendo que conviver, muitas não souberam aproveitar este momento de convívio para enriquecer a relação, e separam-se. Né? Então, vejamos o quanto a pandemia está nos trazendo lições. Mas é interessante que neste item 12 do Evangelho, olha só que não basta apenas
teorizar tudo isso, falar com eloquência da fé, da esperança e da caridade. Aqui o Espírito vai dizer assim: pregai pela vossa inabalável esperança. Pregai. Ele vai falar: pregai pelas vossas obras da fé. Pregai pelas vossas atitudes da esperança. Pregai. Pregai é justamente viver no cotidiano. Então não adianta nós espíritas falarmos da fé espírita, da confiança na vida futura, na justiça de Deus, temos esperança de que o planeta é um planeta que está a caminho da regeneração. Não adianta. As nossas atitudes têm que ser o grande testemunho de tudo isso. Como? Ao enfrentar o luto, ao enfrentar as adversidades, ao enfrentar essas dificuldades que a pandemia está trazendo, a doença, os desafios familiares. Pregai pelo vosso exemplo é isso. É quando chegar o nosso momento de vivenciar estas situações desafiadoras, nós mantemos fidelidade a Jesus, a Kardec, e que possamos ter uma atitude consentânea com tudo aquilo que o Espiritismo, dentro do seu baú de joias doutrinárias, vem nos apresentando na existência. E vai mais além, porque quando nós passamos a ter a esperança deste mundo melhor sendo construído, e que há milhões de espíritos trabalhando no mundo espiritual, e muitos espíritos trabalhando aqui na Terra, reencarnados, nós somos convidados a sermos copartícipes dessa mudança. E aí nós vamos entendendo a importância da prática da caridade, né? Então nós vamos percebendo na frase de José: não é a fé que nos dá o amor? Não é a fé que nos dá o amor? Então, como consequência natural da fé, que fortalece a esperança, que nos dá a certeza do mundo melhor, surge o convite para que nós possamos colaborar ativamente, através da prática do bem, a prática da caridade, a vivência do amor nas suas variadas expressões no nosso cotidiano, onde estivermos. Na casa, no trabalho, na via social, diante dos desafios existenciais, ou seja, no momento da existência um pouco mais calmo, nas lides espíritas, nós temos que vivenciar, de fato, a caridade. Vejamos só como estão interligadas. Aliás, há uma carta de Tiago: a fé sem obras, ela é morta em si mesma. Então, nós vamos percebendo que o quanto nós temos que estar conectados nisso tudo. O quanto fé, esperança e caridade estão conectados. E o Espiritismo tem como este grande lema que fora da caridade não há salvação. Ou como dissemos, Paulo apresenta a caridade como a maior de todas, porque ao mobilizarmos a fé, repito, e ao trabalhar estes valores divinos em nós, o germe de Deus, o germe da perfectibilidade, é natural que surja nos passos evolutivos do ser imortal as expressões do amor que estão ainda em germe, mas que nós já estamos desenvolvendo. Mas eu gostaria de fazer um fecho trazendo uma lição muito poética da nossa nobre benfeitora, a Amélia Rodrigues. Ela traz numa obra muito bonita, e eu gostaria, para que a gente possa ir nos encaminhando para o nosso raciocínio final, numa obra chamada Pelos Caminhos de Jesus. E aqui no capítulo 23 da obra, ela vai trazer uma espécie de um conto, porque ele está revestido de uma simbologia, mas uma simbologia das mais belas. Quando eu li pela primeira vez, já há muitos anos, essa lição, foi uma lição que realmente me tocou muito. Uma lição muito bela. E percebam, pela grandeza da narrativa do Espírito, o quanto ela vem perfeita, o quanto ela vai cair muito justa, muito precisa, para que a gente possa entender essa questão da fé, da esperança e da caridade. Porque, vamos ver ao final do conto, que ela vai nos apresentar uma grande receita. Nós diríamos assim, de uma forma, numa linguagem mais simples. Ela vai nos trazer qual é a grande cola para manter as três virtudes unidas e intensas. Veja que interessante. Ela narra e nos traz aquele momento do Calvário de Jesus. Jesus já estava ali na cruz, nos momentos finais, já ulcerado pelos cravos, pelos espinhos,
pelo desdém do povo que ali estava. E naturalmente que, além das fronteiras físicas, daquilo que o encarnado poderia observar, muitas coisas estavam acontecendo na dimensão espiritual. E Jesus, diante do seu potencial espiritual, mesmo com o corpo físico debilitado, castigado, ele mantinha este pleno equilíbrio, esta plena comunhão com o Pai, fazendo estes registros daquilo que estava acontecendo também na dimensão espiritual. E narra a benfeitora que Jesus vê chegar perto dele 3 entidades iluminadas. E a primeira entidade se aproxima dele e tinha a forma de uma jovem mulher. Se aproxima dele e diz: venho oferecer-te o testemunho do meu fracasso. Segui-te os teus passos por toda parte. Procurei guarida nos corações dos homens. Levantei ânimos. Impulsionei sentimentos. Todavia, estive há pouco com Simão Pedro, quando te negou conhecer por 3 vezes, expulsando-me dos seus sentimentos. Desiludida com os homens, quero seguir-te ao teu lado. Eu sou a fé. E aí Jesus, naquele momento de sofrimento físico apenas, mas de plena comunhão com o Pai, olha a segunda virtude, a segunda entidade que se destaca e se aproxima dele. E diz: Mestre, vivi todas as tuas instruções e lições. Procurei remodelar os campos moral e emocional dos homens. Vi muito deles à beira do desespero e da loucura, mas graças à sua palavra, fi-los esperar dias melhores. Consegui soerguer ânimos. Todavia, estava com Judas, quando, arrependido após a traição, veio a se enforcar. Tentei lhe dizer na acústica da alma que sempre há oportunidade para quem quer regenerar-se. Porque fracassei, quero acompanhar-te ao alto. Eu sou a esperança. E logo, a terceira entidade que ali se encontrava também se aproxima de Jesus e disse: onde o teu olhar passeou e levou amor, eu procurei serviço através das tuas mãos. Curei enfermos, paralíticos andaram, leprosos foram limpos, cegos voltaram a ouvir, pessoas obsediadas tiveram a saúde restituída. Acolhi multidões, multidões esfaimadas que foram saciadas pelos pães e pelos peixes. Mas agora noto o abandono a que todos te relegaram. Vejo longinos lancetar-lhe o peito. Não suporto mais a ingratidão. Quero voar na direção das estrelas contigo. Eu sou a caridade. E diz-me Amélia Rodrigues que, neste momento, Jesus dirige o olhar para o alto e diz: Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. E logo, no segundo seguinte, uma estrada luminosa se abre no céu. E de lá desce uma entidade de uma beleza esplêndida. Se aproxima de Jesus e diz: eu sou o anjo da misericórdia. E aí narra a benfeitora que há um diálogo secreto entre Jesus e esta entidade. E Jesus diz a ela: fica no mundo, levando contigo a fé, a esperança e a caridade em meu nome, para minorar as dores da criatura humana. As 3 virtudes se abraçam ao anjo da misericórdia e partem imediatamente para o trabalho. Primeiro, para recolher Judas, que estava já em sofrimento no mundo espiritual. Logo, para socorrer Simão Pedro, a fim de que ele não se enlouquecesse no remorso da negação. E logo depois,
para restituir claridade à visão apagada do soldado Longinos. E aí Jesus diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, tudo está consumado. E eu me permito ler a última frase da obra para que não percamos a grandeza da lição de Amélia Rodrigues. E ela diz assim, a partir daquela hora: quando as dores atingem o máximo da intensidade nos corações humanos, quando a hidra da guerra ceifa milhões de vidas indefesas, quando a amargura domina, esmagando os sentimentos, quando a vida parece sucumbir e todos os acontecimentos se apresentam com funestas perspectivas, o anjo da misericórdia envolve as criaturas, deixando aqui e ali, neste e naquele coração, a chama da fé que reanima, ou a pulsação da esperança que renova e encoraja, ou as mãos sublimes da caridade que sustenta e liberta em nome do amor infinito do Cristo, que não cessa jamais. Que lição maravilhosa da benfeitora Amélia Rodrigues. Então nós vamos percebendo que a cola, ou nós podíamos dizer o grande sentimento que permite que estas três virtudes se conectem e se mantenham plenas, intensas, é a misericórdia. É um momento que nós temos que exercitar muita misericórdia, ter este olhar de tolerância, de compaixão, de misericórdia com o próximo, não julgar, entender as lutas, os limites espirituais de cada um. Por quê? Porque se eu não tenho a misericórdia e passo a ser fiscal da vida alheia, inflexível, irredutível diante das imperfeições, dos erros, e eu começo a notar somente os erros das pessoas, as falhas, e acredito que ninguém é capaz de mudar e melhorar, o que acontece? A minha fé se fragiliza. Afeta a minha esperança e eu me sinto capaz de manejar a caridade. Portanto, este grande sentimento que permite a junção das três virtudes é a misericórdia. Porque daí eu olho, em que pese às vezes o cenário difícil e desafiador deste momento de transição, nós sabemos que todos temos o potencial divino em nós. Todos trazemos o germe da perfectibilidade. Então passamos a ser mais flexíveis, mais misericordiosos, mais brandos. E mesmo assim, nós passamos, portanto, a entender que Deus está em tudo e em todos. E as suas leis são justas e perfeitas. E nós caminhamos, inevitavelmente, para a perfeição relativa. Encaminhamos para a ordem, caminhamos para o equilíbrio, caminhamos para a plenitude. Daí, as três virtudes, fé, esperança e caridade, intensificam-se e passam a ser realmente a grande característica das nossas atitudes. Porque quando nós estamos aqui falando e concluímos, o grande convite que fica é para que nós possamos ser cartas vivas do Evangelho, como disse Paulo de Tarso. Porque, de fato, são momentos de transição, o ápice da transição. São momentos difíceis. E, de fato, a fé espírita, a esperança das promessas do Senhor que vão se concretizando, e a caridade como sendo o amor em ação, realmente devendo ser o grande combustível das nossas existências, nós passamos a caminhar sintonizado com o alto e passamos a cooperar com as leis superiores da vida. E aonde estivermos, aonde a dor estiver, a lágrima estiver, a necessidade estiver presente, nós ali estaremos para manejar e despertar no próximo, através da nossa exemplificação, a fé, a esperança e a caridade. E a caridade é esta virtude que merece, de fato, um destaque maior, que ficará a cargo na sequência para o nosso querido Godinho, o nosso querido presidente da Federação Espírita Brasileira. Muito obrigado e deixo aqui novamente os meus parabéns à Federação Espírita Catarinense por esta bela obra que exerce, que executa no Estado, certamente levando para todos os cantos as venerandas lições da doutrina que robustece a fé, a esperança e a caridade. Muito obrigado.
A Federação Espírita Catarinense agradece a excelente contribuição do conferencista Alessandro Vieira na Conferência Espírita de Santa Catarina de 2021. Convidamos todos a acompanhar o nosso momento artístico, seguido de um breve intervalo.